Antes de continuar, apague as luzes, coloque os fones de ouvido e prepare-se. As histórias que você vai ouvir aqui não são apenas relatos, são memórias esquecidas, segredos enterrados e acontecimentos que nunca deveriam ter vindo à tona. Se decidir ficar, então ouça até o fim, porque depois que a história começa, não há mais como voltar. Era uma noite clara de lua no alto do céu, dessas que iluminam até os cantos mais escondidos do sertão. A pequena cidade de Pedra Branca, no interior do Ceará, dormia envolta em silêncio. Estávamos em meados de 1986 e tudo parecia seguir como sempre. Eu ainda era um menino, mas guardo aquela lembrança com uma nitidez que atravessou o tempo. Estávamos reunidos em frente à casa, ao redor de uma fogueira acesa para espantar o frio da madrugada. Era noite de São João e parentes, amigos e alguns vizinhos se juntavam para conversar e relembrar histórias antigas, como era a tradição por aquelas bandas. Até que meu avô, conhecido por todos como o Seu Raimundo, homem forte, de fala pausada e olhar carregado de experiências, resolveu tomar a palavra. Ele puxou um pedaço de fumo do bolso, enrolou com calma em um papel de palha, acendeu e, após algumas tragadas, começou a contar o relato mais assustador que eu vi em toda a minha vida. A partir daquele momento, ele passou a narrar tudo como viveu, com a voz firme de quem nunca esqueceu o que presenciou. Ah, meu neto, vocês não fazem ideia do que se esconde nessas terras secas quando a noite cai. Muitos anos atrás, quando eu tinha pouco mais de 20 anos, trabalhava como peão na fazenda do Coronel Anselmo Duarte. Foi ali que vivi acontecimentos que mudaram para sempre a forma como enxergo o mundo. A noite era parecida com esta, lua brilhando forte no céu, clareando o caminho, quando um homem estranho apareceu na cidade. Ele vinha montado em um cavalo imponente, de porte alto e olhar inquieto. Usava chapéu de couro já bem gasto, roupas simples marcadas pela poeira das estradas e carregava nas costas uma caixa grande, parecida com a de um violão. O rosto queimado de sol mostrava sinais de quem já tinha vivido muito e seus olhos, aqueles olhos, pareciam guardar segredos profundos. No pequeno bar da cidade, todos pararam para observá-lo. Naturalmente, ele se aproximou do balcão e pediu apenas água. Ali conhecemos o violeiro, que se apresentou como Miguel Ferreira. Não era homem de muitas palavras, falava pouco, sempre com voz firme e calma. "Boa noite, viajante. O que te traz a esse canto esquecido?" perguntou o dono do bar, seu Lourenço. "Ando pelas estradas do sertão procurando trabalho. Qualquer serviço honesto me serve. E se alguém quiser ouvir, também toco umas modas", respondeu Miguel com um tom sério. Havia algo naquele homem que deixava todos desconfiados. Conforme a noite avançava, mais gente se aproximava para ouvir sua viola. O som que saía daquele instrumento era diferente, profundo, quase triste. As melodias enchiam o ambiente de uma forma estranha, como se até os insetos resolvessem se calar para escutar. Mas percebi que Miguel ficava atento sempre que alguém mencionava os ataques estranhos que vinham acontecendo na região. Animais mortos, corpos dilacerados, uivos que ecoavam pelas madrugadas. "Dizem que um lobisomem anda solto por essas bandas", comentou um dos homens. Miguel apenas sorriu de canto, como quem já sabia de tudo aquilo. Foi então que o Coronel Anselmo entrou no bar. Homem respeitado, dono de uma grande fazenda, conhecido pela postura firme e pelo olhar severo. Ele observou o violeiro por alguns instantes e depois me perguntou quem era aquele sujeito.
Expliquei o que sabia, mas confessei que algo me causava estranheza. O coronel decidiu falar com Miguel e ofereceu trabalho temporário na fazenda. Sem pensar duas vezes, o violeiro aceitou. No dia seguinte, fomos buscá-lo no hotel. Ele montou no cavalo, colocou a viola nas costas e seguiu conosco como se já conhecesse o caminho. Durante a viagem, contou que vivia da música e que a estrada era sua casa. Na fazenda, Miguel mostrou-se trabalhador, forte e habilidoso. Ajudava em tudo, desde a lida com o gado até a lavoura. À noite tocava viola e acalmava os homens que andavam assustados com os boatos de ataques. O coronel comentou comigo que o violeiro lhe lembrava seu filho Joaquim, desaparecido há muitos anos após se envolver em uma tragédia na cidade. Joaquim era conhecido por se meter em confusões, principalmente quando bebia. Depois de um grave incidente, fugiu e nunca mais voltou. Certo dia, um amigo do coronel, seu Ernesto, chegou à fazenda trazendo notícias terríveis. Animais haviam sido atacados em sua propriedade e tudo indicava que a criatura estava cada vez mais próxima. O medo se espalhou entre os homens. O coronel decidiu organizar rondas noturnas, dividiu os peões em duplas e ainda promoveu um treino de tiro. Foi neste momento que Miguel surpreendeu a todos. Sua pontaria era perfeita, precisa demais para um simples violeiro. As rondas começaram, e por alguns dias nada aconteceu. Até que numa noite, Miguel e eu patrulhávamos a área próxima ao milharal, acompanhados de um dos cães da fazenda. Uma movimentação estranha chamou nossa atenção. O cachorro disparou em direção ao barulho e logo depois ouvimos rosnados e gritos. Miguel desceu do cavalo e entrou no milharal armado, mandando que eu ficasse para trás. Minutos depois, 2 tiros cortaram o silêncio. Ele voltou carregando o cão ferido e disse que a criatura havia fugido. Ao retornar para a casa grande, Miguel abriu sua caixa de viola diante de todos. Retirou dali um rifle, balas especiais e um facão de prata. Então revelou a verdade. Estava há anos caçando aquele lobisomem, o mesmo que havia matado seu pai durante uma viagem pelo sertão. Ele o reconheceu pela cicatriz no olho. Decidiram partir imediatamente em perseguição. Apenas Miguel, o coronel e eu seguimos. Após rastrear o monstro, encontramos uma velha casa abandonada. Lá dentro, Miguel encontrou um homem ferido, ainda vivo. Quando estava prestes a acabar com aquilo, o coronel o impediu. O homem era Joaquim, seu filho desaparecido. A revelação foi devastadora. Joaquim chorava, dizendo que não tinha controle sobre a maldição. Miguel explicou que não havia outra saída. Joaquim, tomado pelo peso da culpa, tomou o facão de prata e saiu correndo. Poucos metros depois, tirou a própria vida. O coronel caiu em prantos. Miguel partiu naquela mesma manhã e nunca mais foi visto. Mais tarde, descobrimos que a maldição fora lançada por uma mulher em vingança por uma tragédia antiga. O coronel nunca se recuperou e morreu anos depois. E assim termina a história que meu avô me contou naquela noite. Uma história de dor, mistério e horror que nunca deixou minha memória.